Este não é um consultório, é um boteco. Então, por favor, deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses e psicoses. Por que não? Isto é psicanálise de boteco. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicanálise de Boteco. E sim, o nosso podcast está vivo. A gente sempre fala isso. Estamos aqui, demos uma sumidinha, mas aparecemos. Ai, gente, muitas coisas para fazer, muitas entregas, mas a gente sempre tem essa fidelidade com o nosso público e a gente tenta entregar o melhor para vocês. E desde quando virou videocast, a gente está fazendo algumas adaptações também, aprendendo muito. Tem muita coisa para aprender. Não é? Quem edita somos nós, no caso o Fi faz a edição. Não, é muito vídeo no YouTube, vídeo no TikTok, vídeo no Instagram para tentar entender como que funcionam essas ferramentas, mas acho que tá indo. Tá indo, tá indo. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que pega todo mundo, inclusive eu, você, todos nós. Gente, só pra vocês terem uma ideia, eu não sei qual que é o tema. Sabe sim, a gente conversou antes. Aqui tem tantos temas que a gente conversa, tipo, vamos gravar sobre isso, talvez sobre aquilo. Tá. A gente falou sobre ele Falamos, hoje. ok. Gente, o tema do episódio de hoje é como os nossos pensamentos afetam a nossa saúde mental. Ah, tá. Ok. Lembrou? Uhum. A gente pretende fazer ao longo do episódio uma costura entre psicanálise e neurociência, até porque saiu um artigo em 2014, não é um artigo recente. É claro que tem outras pesquisas mais recentes, mas a gente achou esse artigo de 2014 mais didático, mais bem explicado. Mais pertinente. Mais pertinente para trabalhar ao longo do episódio. Bom, e a gente vai deixar a referência aqui na legenda do episódio depois, para vocês poderem consultar o artigo também. Bom, gente, quando a gente fala isso, né, como que os nossos pensamentos nos adoecem, parece uma coisa meio que autoajuda, né? Basta pensar em coisa positiva e a gente... Quem dera se fosse assim. Não é assim. A gente vai falar isso também ao longo do episódio. Bom, então vamos começar com uma perguntinha, né? No que você, nosso caro ouvinte, estava pensando nos últimos 10 minutos? Ou no que você está pensando agora, enquanto a gente está falando sobre isso, enquanto vocês estão ouvindo a gente? O que está passando na sua cabeça? Será que você está concentrado no presente? Ou será que você está lá no passado, remoendo alguma coisa? Ou você está lá no futuro, antecipando o que está por vir? Que medo. Por quê? Não, porque eu dei uma viajada aqui agora. Eu acho que eu vivo sempre no futuro. Que é o grande mal das pessoas ansiosas, né, Felipe? Pois é. Mas eu não posso falar nada também, que eu sou sempre ansioso. Eu tô tomando banho, tô pensando no tema do podcast, tô pensando no artigo que eu vou escrever, no próximo livro. Acho que todos nós, o mal do século é a ansiedade, né, gente? Até porque nós somos atravessados por tantos estímulos, mas enfim. Enfim, né? Bom, então, o que você, caro ouvinte, estava pensando ou está pensando, né? Porque enquanto você lava sua louça, enquanto você está aí no trânsito ouvindo a gente, enquanto você está tentando dormir, tem gente que ouve a gente para dormir, eu acho isso fantástico. Sua cabeça está em algum lugar, não está totalmente presente aqui, né? Bom, e a ciência, né, as neurociências, elas nos mostraram que esse lugar importa muito mais do que a gente imagina. Em 2014, pesquisadores do Instituto Max Planck, na Alemanha, um dos centros de neurociência mais respeitados do mundo, publicaram um estudo na revista Biological Psychology, que fez um estudo, uma pesquisa, uma experiência simples, mas necessária. Eles perguntaram às pessoas no que elas estavam pensando, e enquanto isso eles mediam o nível de cortisol e de alfa-amilase na saliva. Explicando para vocês, cortisol e alfa-amilase são marcadores biológicos do estresse. Substâncias que o nosso corpo produz quando nós estamos sob algum tipo de pressão. Uhum. Né? Então, Sim.
muitas vezes, eu acho que aqui cabe um parêntese, né? Na clínica psicanalítica mesmo, a gente sempre fala, clínica não é só questão psíquica, não é só questão subjetiva, não é só metapsicologia. Muitas vezes a gente trabalha em parceria com outros profissionais, né? Com clínicos gerais, com nutrólogos, com psiquiatras. E a gente sempre fala, né, para os nossos pacientes, a gente recomenda, olha, você já fez seus exames estão em ordem, Sim, é super importante. já viu seu cortisol como anda, né? Seus níveis de vitamina D, por exemplo, a gente sabe que a vitamina D está associada à Vitamina depressão. B12. Vitamina B12. Também. Então, essas coisas todas a gente vai também estudando, perguntando, falando com os nossos pacientes, porque interferem no tratamento, né? Eu acho que a psicanálise ela tem que estar aberta a essa costura multidisciplinar que a gente sempre traz aqui no podcast, Sim. né? Uma andorinha só não faz verão. Uhum, exatamente. Bom, e o resultado dessa pesquisa foi um tanto quanto impactante, tá? Pensamentos com carga emocional negativa, e aí, claro, eu não gosto muito dessa dicotomia, dessa coisa bom e mal. Negativo, positivo. Mas o que seriam pensamentos negativos nesse contexto? Seriam aqueles pensamentos que te fazem mal. Sei lá, um ressentimento, você ficar pensando que algo vai dar muito errado na sua vida, ficar antecipando, sei lá, uma fantasia de que alguma coisa possa acontecer de ruim. Um arrependimento, um rancor. Perfeito. Né? Coisas que desejo nos colocam pra baixo. Um desejo também de vingança, né? De querer destruir o outro. Acho que essas coisas todas são pensamentos negativos. Ou seja, né? O oposto de Eros. O oposto de Eros, né? Eros, amor, aquilo que liga, que faz conexão. Eu acho que entra nessa esfera. Bom, pensamentos com essa carga emocional negativa, né? Ou seja, ruminações, aquelas cenas que ficam repetindo o tempo todo na nossa cabeça, aquelas preocupações constantes, estavam diretamente associados a níveis mais altos dessas substâncias. Olha que interessante. Sim. Né? Isso não acontecia só depois das situações estressantes, por exemplo, de um evento traumático. Isso acontecia enquanto a pessoa estava, sei lá, no momento relaxado na sua casa, mas pensando nisso. Pois é, o inconsciente é real. Pois é. O inconsciente, no caso, também, né? Todo o aparelho de pensar, né? Todo o aparato de pensar, como diz o Bion. A gente vai falar de Bion nesse episódio, inclusive. Olha só, que surpresa. Bom, ou seja, gente, mesmo em descanso, esses pensamentos, eles já estavam mudando a química do nosso corpo. E eu acho interessante porque antes, né, da gente ver toda essa febre das neurociências, um autor já falava dessa conexão do psique-soma. Acho que antes dele, né, antes do Winnicott, que é esse autor que a gente fala, que sempre aponta para a conexão psique-soma, o bebê, ele vai se integrando numa unidade psique-soma, quando a psique vai sendo alocada no soma por meio do processo de elaboração imaginativa das funções corporais, já tinha um outro autor fundamental que falava do corpo. Freud, né? Freud vai dizer que o eu... é sobretudo um eu corporal. Isso. Em 1923. Exatamente. Em 23, no eu e o id. Bom, então, gente... eu acho que quando a gente fala da potência dos pensamentos e a capacidade deles nos adoecerem, a gente está falando justamente dessa ligação psique-soma, né? E não tem como separar uma coisa da outra. Não. Bom, então, como que a gente traz isso para o cotidiano? Sabe quando você fica repetindo, remoendo aquela conversa que você teve com um amigo, com seu chefe, que aconteceu há uma semana atrás... Né? Quem nunca, né? É mais forte do que a gente. Sempre, né? Ou você fica imaginando que aquele cenário catastrófico vai, de fato, se concretizar. Pois Acho que agora, assim com a guerra, né? Acontecendo aí. Exato, vivendo nesse contexto caótico que a gente está vivendo, né? De conflito geopolítico. É inevitável não pensar nisso tudo, né? Ficar descolado da realidade. Bom, mas o nosso corpo responde a isso. E eu acho que a gente pode colocar também no meio desse pacote, né?
os estímulos que a gente recebe nas redes, né, Fi? Eu acho que quanto mais a gente fica vendo notícias ruins, comentários ruins, hate gratuito ao outro, né? É uma intoxicação, né? É uma intoxicação. Nossa, que palavra potente. É Eu tão concordo com tóxico. você. Sim, eu acho que é isso. E o mais impressionante é que a gente não tem consciência. Não, a gente só vai se dando A gente só conta tem consciência quando a gente já tá bem intoxicado. bem Quando os intoxicado. sintomas já estão bem visíveis. Quando a gente já está bastante adoecido. Uhum. Né? E isso vai gerando, de alguma forma, uma paralisação, né? A gente... É como um copo d'água, a gente que vai enchendo até transbordar. E quando Sim. transborda, o corpo grita, né? A gente E paralisa. paralisa. A ação. Exato. O psiquismo dá sinais de fraqueza, a gente tem uma dificuldade de alcançar uma simbolização, né? De processar A gente pensamentos. fica procurando qual é o corpo estranho, né? Que nos paralisou. Sim, exato. Bom, ah, então, pois bem, enquanto a gente está fazendo isso, né, o nosso corpo está produzindo cortisol, como se todos esses pensamentos ruins estivessem se manifestando aqui e agora. Né? Então, algo que é passado, algo que é futuro, se manifesta no presente. Porque realmente, né? Continua acontecendo em via de fantasia. Uhum. A gente tenta buscar uma elaboração constante, inconscientemente, daquilo que a gente vivenciou de forma passiva. Perfeito. E o fato é, né, algo que o Freud já apontou. O nosso sistema nervoso não distingue muito bem o que é memória do que é realidade presente. Né? Freud já falava isso. A Melanie Klein também. Ela falava que todo o nosso psiquismo é composto por Fantasias. ou seja, as memory feelings, né? As memórias em sentimentos, que são essas fantasias presentes que a gente constrói na nossa cabeça e que o nosso corpo sente. E responde a elas o tempo todo. O tempo todo. Perfeito. Bom, isso, gente, acontece na queixa, né? O que leva as pessoas para o consultório, para uma análise, para um psiquiatra. Né? Isso aparece de forma muito concreta, muito visível nas queixas que a gente enfrenta atualmente na clínica. Então, pacientes que não conseguem dormir porque ficam imaginando que o pior pode acontecer, né? Pacientes que acordam às 2 da manhã com insônia, né? Com estados de terror. Ou seja, seu corpo responde a isso, né? Dores, contraturas musculares, dores de cabeça, somatizações, alergias. Para de me definir. Tá ficando feio. Tô me sentindo exposto. Eu tô bem exposto aqui. Bom, isso tudo está pautado nesse estresse, né? Nessa tensão, nesse alto índice de cortisol. Então, o que dá pra gente deduzir de tudo isso é que pensar é um ato e que não é só algo abstrato, né? Ele é também algo concreto e tem um reflexo muito grande no nosso corpo, na nossa unidade psique-soma. Sim. Mas, claro, a gente falou aqui um pouco das neurociências, mas o que a psicanálise tem a dizer sobre isso? Será que tem alguma saída, Fih? Será que dá pra gente parar de pensar nessas coisas negativas? Eu acho que primeiro a gente precisaria tornar esse pensamento um pensamento consciente. Então tá, então vamos parar por aí, vamos fazer um corte, deixar os nossos ouvintes pensando o que seria tornar esse pensamento consciente e a gente discute essa visão da psicanálise no próximo bloco. Combinado. Um cafezinho? Hora do café, gente. Hora um cafezinho. Bom, vamos falar então um pouco sobre esses pensamentos. Que nos adoecem a partir da ótica psicanalítica. Exato. Algumas. Algumas, né? Porque a gente tem autores da psicanálise que falam sobre isso de alguma forma, por mais que não falem diretamente, mas falam. Dão algumas dicas para nós, para a gente poder pensar um pouquinho sobre.
Bom, acho que começando com Freud, 1920, em Além do Princípio do Prazer. Compulsão à repetição. Exatamente, ele já falava dessa compulsão à repetição, de algo que era da ordem do traumático, né? Um evento que o psiquismo não conseguia processar e que ficava ali acontecendo, ruminando, repetindo, e que era difícil de ser dissolvido no processo analítico. Uhum. E ele define essa força que leva o indivíduo para além do princípio do prazer, ou seja, um prazer na dor, um prazer justamente ancorado, né, nessa repetição dolorosa. Ele vai chamar isso de pulsão de morte. Tá. Né? Então, ele vai dizer que a gente tem uma tendência de retornar involuntariamente a experiências dolorosas. Por isso que ele vai dizer, o psiquismo não busca só uma satisfação, mas muitas vezes o nosso psiquismo também encontra satisfação na dor. Então, nesse retorno ao inorgânico, o estado zero de tensão. O que seria esse estado zero de tensão? Eros, a pulsão de vida, ela nos convoca a transformações, a mudanças. A pulsão de morte, por outro lado, ela nos convida a ficar nesse inorgânico, nesse zero de tensão, nesse conforto. E esse conforto, muitas vezes, faz mal. Que pode ser sentido como conforto, pode ser algo que nos faz mal. Com certeza. Né? Então, sei lá, um emprego que está nos adoecendo, um pensamento que eu sei que faz mal, mas toda vez... É engraçado, porque eu ouço muito isso na clínica, só fazendo um parêntese, Fih, não sei se você ouve dos seus pacientes também, mas eu ouço muito na clínica uma coisa assim, ai, Ale, quando eu tô vendo notícia ruim na internet... Parece que algo me convoca a ver cada vez mais notícias piores. Basta entrar nos comentários das redes sociais. Você entra nos comentários e você fica ali num ciclo sem fim, vendo comentários destrutivos, os likes, as pessoas reagindo a esses comentários. A selvageria que tem se tornado ser humano, né? Essa selvageria que, de alguma forma, alimenta essa pulsão de morte, né? A gente fica ali... meio que hipnotizado por essa força destrutiva. É como se, tipo, bom, não vai mudar. Se não vai mudar, eu também não preciso mudar? Afinal de contas, não tem esperança? Eu acho que caminha por aí. A pulsão de morte, ela leva esse estado ao inorgânico, esse desligamento, estado zero de tensão, ele caminha muito nessa direção do não tem esperança, para que eu vou mudar? Né? Então... A mudança, ela convoca Eros, ela convoca a pulsão de vida, ela convoca que a gente saia de um lugar confortável e caminhe rumo a um lugar desconfortável. Ou seja, a pulsão de vida movimenta. E alguns desses movimentos a gente sabe que exige um pouco de coragem, exige um pouco de sair da zona de conforto. Eros é movimento, e movimento a gente não escolhe necessariamente por onde caminhar, né? Alguns caminhos são meio... turbulentos. E nem todo mundo está disposto a enfrentar isso, né? Eu acho que esse é o grande problema. Então, quando a gente fica ali tomado por pensamentos que nos adoecem, é porque a gente está numa repetição. E uma repetição de algo que não foi elaborado. Não teve representação. Não teve representação. Então, por que a gente fica ensaiando aquilo? Eu poderia ter dito isso para o meu chefe, eu poderia ter dito isso para o meu melhor amigo. Vivendo aquele sofrimento do leite derramado. Exato, né? Revisitando... Ou que nem foi derramado. Mas revisitando aquilo que você poderia ter feito. Certo. E criando hipóteses na sua cabeça. Por quê? Porque aquilo não foi elaborado. Né? O Freud vai dizer que existe uma sobrecarga no aparelho psíquico. Esse é o trauma para o Freud. Né? O trauma é quando o aparelho psíquico é invadido por uma sobrecarga pulsional. Certo. Então ele não consegue... representar essa sobrecarga pulsional, né? É como se fosse muito conteúdo... É um excesso de raiva, um excesso de culpa, é um excesso. É um excesso, exato. Okay. Que o aparelho psíquico não dá conta de processar. Então... Dá um tilt. E o movimento encontrado por esse tilt é a repetição, né? A repetição visa, querendo ou não, de uma forma um pouco... bastante dolorosa, nem um pouco você está sendo generoso.
É uma elaboração, mas não necessariamente indo atrás da resolução do problema, mas indo atrás de um sofrimento. E por isso que numa análise, quando a gente se dá conta de que a gente está repetindo exatamente a mesma fórmula, o mesmo comportamento que nos joga ao sofrimento, a gente para e fala, nossa, é isso. Ok. Né? Eu estou repetindo o mesmo padrão lá da minha infância, eu estou repetindo o mesmo padrão que aconteceu comigo naquela situação traumática. Numa análise, você se dá conta disso por meio da narrativa. Né? Por meio da narrativa, o inconsciente se torna consciente. Não apenas. Eu acho que isso está muito atrelado à primeira tópica, mas eu acho que ele se torna plausível de transformação. Isso é mais impactante. Porque não basta só tornar consciente. Eu torno consciente, mas o que eu faço com isso? Exato. Não adianta eu saber que eu tenho essa repetição. Tornar consciente seria um outro sofrimento, né? Não é só saber que eu faço isso porque eu tenho uma questão com meu pai, mas o que eu faço a partir disso, Perfeito. do que eu descobri sendo a raiz da minha repetição. Perfeito, Ok? sim. Bom, então, elaborar na linguagem psicanalítica significa que uma experiência pôde ser sentida, pensada e nomeada. E a gente sabe que isso é difícil. E quando tudo isso acontece, a gente tem uma integração dessa experiência no nosso psiquismo, de um modo que ela não precise mais ser repetida. Perfeito. Ok? Sim. Bom, quando essa elaboração não acontece, né, quando a gente não se dispõe a fazer uma psicoterapia, uma psicanálise, ou quando a gente não conversa com as pessoas, né? Às vezes a gente fala assim, isso só acontece por meio da análise, mas não, às vezes uma boa conversa com alguém que te escute, que te acolha, você consegue acessar isso, né? Quando você não tem esse espaço de acolhimento, você tende a repetir, né? Então, quando essa elaboração não acontece, o material psíquico traumático ele retorna invadindo tudo, né? Sim. Ele bate na porta de novo, assombrando. Ok. Ok? Bom, isso de alguma forma, a neurociência vai também nomear daquele pensamento que a gente fica ruminando e que volta e que tem um reflexo no corpo, gerando aí um aumento no índice de cortisol, por exemplo. Né? Então, na psicanálise, a gente faz a leitura disso que não pôde ser elaborado, que não pôde ser nomeado, nem representado e nem transformado. Né? Mas não é só Freud que fala sobre isso, evidentemente. Não. Né? O Winnicott ele tem uma visão complementar, porque para ele, né, a qualidade da nossa vida psíquica depende muito do que ele chamou de um ambiente facilitador. Certo. Né? Aquele conjunto de cuidados que na infância nos permite desenvolver um self, né, capaz de existir com contornos, com sentido de existência a partir de si mesmo. Ou seja, permite o vir a ser. O vir a ser a partir do nosso gesto espontâneo. A partir do nosso potencial herdado, né, da nossa tendência inata à integração. Perfeito. Bom, quando esse ambiente foi suficientemente bom, e aqui, de novo, a gente sempre fala isso, mas vale a pena retomar. Suficientemente é uma palavra usada pelo Winnicott, né? Para dizer que não tem que ser perfeito, gente. Suficientemente tem que ser suficiente. O Winnicott não defende a perfeição, né? Um ambiente maternal totalmente devotado à criança. Não, ele inclusive salienta a importância das falhas na criação. E do limite. Do limite, exato, né? O ser humano não é uma máquina. E não é interessante que ele tente ser uma máquina, né? É importante que ele falhe, que ele possa falhar, né? Bom, quando esse ambiente é suficientemente bom, o sujeito desenvolve o que o Winnicott chamou a capacidade de estar só, que começa, né, estando só na presença de alguém. Sim. Então, como eu me sinto cuidado, seguro, eu consigo estar só comigo mesmo na presença de alguém, o que é um paradoxo, né? Eu acho que isso acontece quando a criança tá ali brincando com seus brinquedos, né? Tipo, descobrindo o mundo ao seu redor, numa dependência relativa dos cuidados maternos, né?
E ele tem ali uma consciência, né? Consciência é uma palavra um pouco errada nesse contexto. Mas sei lá, Uma noção, uma né? noção de que tem Uma ali percepção, um talvez. ambiente que seja seguro. Seguro. Exato, que permite ele brincar de forma relaxada, Exato. né? Justamente porque ele sabe que ele tá bem acompanhado. Então, mas aí a gente começa a pensar, o que que isso tem a ver com os pensamentos que nos fazem mal? Bom, Nossa, acho que tem muita coisa a ver. tem muita coisa a ver, né? Porque quando a gente desenvolve a capacidade de estar sozinho, né, ou a capacidade de estar só, a gente tem a habilidade de habitar o nosso próprio mundo interno com alguma tranquilidade. É o que o Fih acabou de dizer. Quando eu sei que tem alguém ali cuidando de mim, eu posso pegar meus brinquedos, minhas coisas e ficar sozinho brincando comigo mesmo, Uhum, né? exato. Então eu consigo mergulhar no meu mundo interno e a mente ela começa a ter um espaço mais fértil, mais criativo. Não, se você tem um ambiente seguro e você tem ciência de que nesse ambiente seguro você tem ali uma pessoa que cuida de você, Uhum, né? Independente se ela não é perfeita, se ele não é perfeito, independente. uhum, Se é suficiente, você vai ter uma capacidade de ser criativo, perfeito. né? Você vai poder ser espontâneo, você não vai ser julgado, você não tá correndo risco de a qualquer momento essa pessoa explodir, sair gritando, te assustar, enfim. Então, tem uma tranquilidade. Tem. Tem uma tranquilidade que é a capacidade de você estar bem consigo próprio, né? E nesse sentido você consegue ficar só na presença dessa pessoa. Você não precisa se adaptar a essa pessoa. Exato. Você Exato. consegue viver a partir da sua própria experiência de ser e estar no mundo. Exato. Perfeito. Né? Ahn, Como ter pensamentos ruins, né? Emoções desgovernadas a partir disso, né? Se esse é, alicerce é tão... claro que isso não é impossível, né? Mas diminui bastante as chances. Você se sente segura, é como se você tivesse internalizado esses cuidados e você tem um lugar muito confortável, muito seguro para poder se recolher. Sabe o que eu acho interessante? Hum, Às vezes a gente tem, com base na qualidade do nosso primeiro ambiente, uhum, né? O Winnicott, inclusive, tem um livro Tudo Começa em Casa, enfim. É, a gente vai construindo a nossa casa interna. E uhum. essa casa interna ela pode ser mais caótica ou não. Sim, claro. Se essa casa interna ela é tão positiva quanto o nosso ambiente externo e vice-versa, a gente tem uma capacidade melhor para conseguir compreender que algumas coisas têm um começo, um meio e um fim, Sim. né? E a gente não... A gente acaba não ficando ruminando pensamentos ruins o tempo todo. Acho que dá para elaborar melhor. Eu acho que dá para suportar a realidade melhor, Eu acho que sim. porque você tem um refúgio interno, seguro, Justamente. né? Sim. Bom, exatamente. Quando esse ambiente falha, né, quando temos intrusões, quando a gente tem negligências, ou quando a gente tem o oposto da previsibilidade, do cuidado, quando a gente tem instabilidade, esse espaço interno, esse mundo interno tende a se tornar hostil. Uhum. Logo, quando eu mergulho no meu mundo interno, eu me deparo com esses fantasmas, com essas situações, com essas questões não bem resolvidas, e esse mundo interno se torna um ambiente ameaçador. Então, esses pensamentos vão me fazer mal, evidentemente, porque eu não tenho um lugar seguro para me recolher. Ou seja, não tem nem como fugir para fora nem para dentro. Exato. Que Perfeito. terror. Um terror, sim. Por isso que a gente fala, né? O Winnicott expande ainda mais a teoria do Freud. Uhum. É, então, nesse sentido, a gente pode pensar, né? ah, que quando não tem esse espaço, esse cuidado suficientemente bom, a gente pode pensar numa mente que ainda não encontrou dentro de si um lugar para poder repousar, né? Um mundo interno, um sujeito que ainda não encontrou esse mundo, ah, essa realidade subjetiva para que ele possa se recolher em tranquilidade. E nesse sentido, se não tem tranquilidade, não tem uma capacidade de ficar sozinho. O indivíduo vai estar sempre procurando alguém que lhe ofereça algum contorno.
Exato, e também ele fica muito no estado de alerta, né? Já esperando o colapso. Ele fica em vigilância, Em né? vigilância, o que gera muita tensão. Uhum. E se a gente voltar aqui para o início do episódio, neurociência e tal, isso com certeza vai aumentar, né, o cortisol, enfim, e outras questões relacionadas ao corpo e ao estresse, né? Esses pensamentos que fazem mal. Isso é profundo, né, gente? Porque a gente começa a analisar a nossa história, a nossa vida, e a gente vê o quanto o papel do ambiente ele é essencial para que a Nossa. gente possa se sentir tranquilo, seguro, Uhum. né? E não ameaçado. Bom, e quando a gente fala de pensamento, é inevitável não falar também da teoria bioniana, Uhum. né? Ahn, o Bion, ele vai dizer que pensar, ahn, o bebê ele precisa desenvolver a capacidade de pensar os pensamentos que já estão lá para serem pensados. Ideia bastante filosófica essa. Para ele, os pensamentos já estão lá. E por meio do cuidado materno, da continência, da função alfa da mãe, né, da Reverie, esse bebê desenvolve a capacidade de pensar esses pensamentos que estão lá para serem pensados. Ficou um pouco abstrato. Vamos lá. Bion descreveu que no início da vida a gente tem o bebê experimenta, né, o que ele chamou de elementos beta, Uhum. ou seja, estados brutos, sensoriais, que não têm forma, não têm nome e não podem ser pensados. Exato. Então são sensações corporais que não podem ser nomeadas. O bebê sente uma série de coisas ali com o seu corpinho, mas ele não sabe dar nome para que ele está sentindo. Isso, eu sempre quando dou essa aula de Bion, eu costumo dizer, né? O bebê sente dor? O bebê sente fome? O bebê sente sono? Não. Ele sente desconfortos. Ele sente desconfortos, ele sente agonias impensáveis. Perfeito. Né? Então, a mãe com o trabalho dela, ou a figura cuidadora, né? Ela vai traduzir esse desconforto naquilo que o bebê possa assimilar, naquilo que o bebê possa digerir. E esse desconforto tem um nome para Bion. Esse desconforto são os elementos beta, Perfeito. né? Que são transformados por meio da função alfa. Da mãe. Exato, da figura cuidadora. Exatamente. Né? E aí eles viram elementos alfa. Esses elementos alfa, eles podem ser digeridos, assimilados pelo psiquismo. Ou seja, a criança ali chora com algum desconforto, pode ser fome, pode ser dor de barriga, pode ser frio, Isso. né? A figura materna, ela consegue entender o que o bebezinho está necessitando, ela pega esses elementos beta, ela transforma esses elementos beta em elementos alfas com a função alfa dela e ela entrega para esse bebezinho o cuidado que ele necessita. Perfeito. E esse bebezinho, então, ele vai ficar satisfeito e esses cuidados são introjetados. São introjetados e são assimilados pelo ego como uma matéria que pode ser simbolizada, né? Como aquilo que pode ser pensado, que pode ser tolerado. Sim. Né? Eu acho que isso diz muito a respeito ao trabalho analítico, né? A gente pega os pensamentos que estão lá para serem pensados e faz esse trabalho de tradução, né? de gestão, muitas vezes. Ajuda o paciente a fazer esse trabalho de gestão por meio da nossa função alfa. E isso seria uma construção que a gente faz no processo analítico. Isso, perfeito. Né? Ok. Essas vivências que não têm nome, que não podem ser pensadas, os elementos beta, são esses pedaços de vivências que ainda não foram digeridos, né? Sozinho o bebê não consegue processar esses estados, como o Fih bem mencionou. Sim. Eles o invadem, o fragmentam, gerando um terror sem nome. Certo. Né? Sim. Então, é a mãe, ou quem exerce essa função de cuidado, quem opera o que Bion chamou de função alfa. Ela recebe esses estados do bebê e por meio da sua Reverie, que é uma função, né, um fator da função alfa, uma espécie de disponibilidade receptiva, a capacidade de sonhar os sonhos não sonhados. E a Reverie, ela também é muito sensorial, ela é muito corporal. Então a mãe, ela entra em sintonia com esse bebê, né? É uma abertura interna que permite acolher o que o bebê está sentindo de forma tão devastadora e
essa Reverie permite ao bebê organizar tudo isso, organizar esse caos. Certo. E isso ela faz com base na capacidade de continência dela, né? Isso, de entrar em attunement, em uníssono, né? Em estar em sintonia. Ou seja, ela e o bebê se tornam um só. Exato. Sim, 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 sim. Então ela processa internamente e devolve ao bebê de uma forma que ele pode assimilar. Acho interessante colocar isso, né? Que o Bion fala que a mãe, né, ali a função materna, tem essa continência, ela faz essa continência, ela é um continente. Uhum. E o bebezinho ali, ele tem uma série de elementos que vão sendo projetados ali nesse continente e vão sendo contidos por esse continente. Ou seja, existe ali uma capacidade de conter esses elementos beta. Isso é segurado ali pela mãe. Ela vai nomeando, transformando, né? Isso. Vai conseguindo compreender o que é essa necessidade e devolve aquilo que era um pensamento impensável de uma forma digerida para o bebê. Perfeito, Fih. Perfeito, arrasou, sintetizou super. Bom, e com isso o bebê vai aprendendo aos poucos a transformar os seus, as suas... Seus elementos beta? E não apenas, né, as suas sensações, as suas experiências sensoriais, né, em pensamento. Isso é importante destacar, né? Porque à medida que os elementos beta vão se transformando em elementos alfa e o bebezinho vai introjetando todos esses cuidados, chega um momento que ele próprio vai se tornando, vai criando, né? Essa função alfa. Exato. A função alfa que antes era somente da mamãe, né? Da pessoa que cuida, ele vai criando a própria. Sim. Sim, perfeito. Então ele se torna uma pessoa capaz de pensar pensamentos. Isso, o Bion diz que ele vai internalizando essa função alfa. Né? Então ele próprio consegue pensar esses pensamentos não pensáveis. Perfeito. Né? Ele vai aprendendo a pensar o que sente, né? Que é também um trabalho de simbolização. Quando essa função não acontece, o sujeito adulto tende a carregar o que Bion descreveu como pensamentos sem pensador. O que poderia resultar numa catástrofe psíquica. Exato. Conteúdos que aparecem na mente que não conseguem ser elaborados, nem digeridos, nem integrados, nem assimilados pelo psiquismo. É um filme de terror. Justamente esses pensamentos que nos adoecem. Você não tem como... se você não consegue simbolizá-los, eles vão ficar ali. Isso. Te assombrando. Eles ficam circulando, né? Eles retornam compulsivamente. E produzem, exatamente como esse estudo das neurociências mostrou, né? Uma ativação constante do nosso estresse. Né? A gente vai adoecendo mesmo, no sentido não só psíquico, mas também físico. Perfeito. Gente, essa teoria do Bion, que parece um pouco complexa, ela é complexa. Ela é bastante. Tá nesse livro aqui, no entanto, Pensando Melhor, publicado pela editora Blucher, que é um dos primeiros, né, é um livro que mostra o primeiro pensamento do Bion, né, que reúne os textos dele, os artigos dele, e aqui a gente tem um texto clássico chamado Uma Teoria do Pensar, de 62, que o Bion sintetiza exatamente essa ideia que a gente está trazendo aqui. E aí ele diz assim, vou abrir citação e vou comentar com vocês. Será conveniente que possamos considerar o ato de pensar como dependente do sucesso de dois desenvolvimentos psíquicos bem-sucedidos. O primeiro deles é o desenvolvimento de pensamentos. Uma ação que requer um aparato que possa lidar com esses pensamentos. Uma ação que requer um aparato que possa lidar com esses pensamentos, ele repete. Em consequência, o segundo desenvolvimento é justamente o desse aparato de pensar. Certo. Olha só. Que provisoriamente denominarei aparato de pensar. Certo. Reitero, o pensar é convocado a existir para que se possa lidar com pensamentos. Olha que incrível. Aí a ideia de que os pensamentos eles ficam ali, Eles esperando alguém que possa pensá-los. Isso, até o indivíduo desenvolver a capacidade de pensar sozinho. E não é bem assim que acontece? Às vezes a gente está diante de uma
uma incógnita, uma coisa que tá incomodando e fica todo mundo ali pensando e chega alguém e fala assim, eu tive uma ideia. Exato. Alguém com uma função alfa bem desenvolvida pensou o pensamento que estava ali circulando, Ai, que bonito isso, à espera de ser concordo. pensado. Sim, eu acho que é a mesma coisa esses pensamentos que adoecem, né? Quando alguém vira e fala assim, nossa, mas por que que você está remoendo isso? Já faz tanto tempo, né? Não faz tanto sentido agora você ficar adoecendo por isso. Aí você fala, poxa, essa pessoa tem razão, parece que ela traduziu tudo aquilo que eu não consigo traduzir, Uhum. né? E aí ele fica me assombrando, enfim. Bom, acho que para terminar esse bloco, que a gente já falou de muita psicanálise, muita metapsicologia, eu acho que a gente pode terminar com uma frase, né? Quando não aprendemos a pensar os nossos sentimentos, eles pensam por nós. E Hum. pensam de um jeito que faz o nosso corpo sofrer. Ou seja, né? Aquilo que a gente não consegue simbolizar, o nosso corpo sente. Exato, exatamente. É isso. Ok, acho que isso pede um chazinho. Pede um chá? Vamos Vamos chá, pro chá. então. Eu tô aqui Esse foi arrumando o um- meu cabelo, assim, tô uma coisa fazendo função alfa no meu cabelo. Esse cabelo tá meio elemento beta, né? Tá caindo. Bora tomar um chazinho. Bora lá. Bom, agora, acho que não sei se pegou, acho que agora eu que tava arrumando o cabelinho. Não, tudo bem. Gente, então o que fazer? Como transformar aquilo que não pôde ser pensado? Acho que a psicanálise nos ajuda muito nesse sentido, né? Uhum. Quando a gente fala do trabalho do ambiente, da compulsão à repetição, da função alfa, da Reverie, que é um fator da função alfa, ah, enfim, desse trabalho de continência. A gente está falando da possibilidade de alguém te ajudar a pensar, a elaborar aquilo que não pôde ser pensado e que, por conseguinte, retorna de forma fantasmática, de forma assombrosa, fazendo mal, Uhum. né? São esses pensamentos que adoecem. Exato. Bom, então, eu acho que o que a psicanálise nos ensina, eu acho que de todas as coisas, é que. E pode soar um pouco polêmico isso que eu vou falar agora. Ai, meu Deus, eu percebi pela sua cara, pelo seu rosto. Gente, a psicanálise não fala assim em cultivar pensamentos positivos, né? A gente não fala em substituir pensamentos negativos por positivos. Não, não tem isso. Mas eu não vejo polêmica nisso, é uma verdade. É uma verdade, né? Tá, tudo bem. É que assim, a psicanálise não cai nesse discurso, né, da positividade tóxica, gratidão, gratiluz, gratitude. Tem dias que você acorda assim xingando todo mundo, você não tá afim, sabe? Que caçamba é essa desse capitalismo, desse sistema neoliberal que me obriga a trabalhar muito, que me obriga Sim. a dar lucro pro meu chefe, né? Isso significa que você tem emoções. Esse povo doido fazendo guerra e eu tô só aqui querendo viver, pensando no meu futuro, e esses líderes narcisistas aí malucos, egoístas, brigando por conta de território e petróleo, enfim, né? Então, assim, E a gente caindo de gaiato no meio disso tudo, né? a gente assim, nossa, bem na minha vez, caramba, né? Então, assim, tem dias que você não tá afim mesmo. Então, a psicanálise, ela não caminha nessa direção dessa positividade tóxica, de romantizar a realidade, de negar a realidade, né? De qualquer outra coisa, né? Muito pelo contrário. Exato. Então, a gente não fala dessa substituição de pensamentos ruins por pensamentos bons. Uhum. Como se fosse possível simplesmente trocar de canal na nossa mente, Seria né? tão mais fácil. Seria fácil, mas não é assim que funciona. Uhum. O próprio Freud já mostrou para nós que suprimir um pensamento não dá certo, né? O recalque é uma saída, mas não é uma saída saudável. Não, você coloca a sujeira ali debaixo do tapete e vira um calombinho ali embaixo do tapete, né? Exato, uma hora você vai ter que arrumar aquilo, dar uma limpada, né? Uhum, senão aquilo vai ficar incomodando. Você vai cair em cima daquilo. Exatamente. Bom, é aquele clichê, né? Pense em tudo menos num urso cor-de-rosa. A primeira coisa que você vai pensar é no urso cor-de-rosa, né? Eu pensei nele, eu não consegui não pensar nele. Então, exatamente, gente, tá aí, essa é a sacada do Freud, né? Você vai pensar
primeira coisa, num urso cor-de-rosa. Ou seja, a supressão, ela reforça, Uhum. né? Não dá para você camuflar. Quanto mais a gente tenta não pensar em alguma coisa, mais aquilo vai nos assombrar, vai retornar, vai vir com força, Exato. certo? Sim. Bom, então, o caminho que a psicanálise nos mostra é o caminho da perlaboração. Você perlabora isso, né? Você recordar, repetir, perlaborar. A perlaboração é esse trabalho mais sofisticado, mais complexo, que a gente faz de buscar as raízes desse pensamento e tentar simbolizar, tentar dar algum sentido a isso, transformando isso, desfazendo o nó que emperra a nossa capacidade de viver sem isso. Exato. Seja pela construção, a partir disso, seja por uma interpretação que vise uma diluição desse sofrimento. Perfeito, perfeito. Então, o que a gente sempre fala, né? O analista ele não vai te dar respostas prontas, não vai te falar faça isso, faça aquilo, não pense nisso, cultive bons pensamentos, não se trata de conselhos, né, gente? Até porque a partir disso não se formaria a função alfa, né? Se a gente pensar por Bion. Perfeito. O que o espaço analítico ele oferece é um holding, uma continência, a função alfa que o Fih acabou de dizer, né? Um ambiente seguro para que aquilo que nunca pôde ser pensado possa ser pensado talvez pela primeira vez, Sim, né? sim. A partir de si mesmo. Exato. E quando isso acontece, a gente sente mudanças no nosso corpo. Se constitui uma autonomia, né? Sim, então É quase um poder mágico que se constrói a partir disso. sintetizando numa linguagem das neurociências, aquilo que deixa o nosso sistema nervoso tenso, com essa sobrecarga, né? Que deixa a gente em constante estado de alerta, porque isso acontece em virtude de um conteúdo que não foi digerido. Quando a gente faz esse trabalho de digestão numa análise, a gente pode finalmente descansar. A gente pode finalmente se recolher no nosso mundo interno, nesse abrigo, e estar só, ainda que a gente aprenda a estar só na presença de alguém, nesse caso, do analista. Perfeito. Bonito, né? Sim. Acontece a nomeação do inominável. Perfeito, exato, né? Então, a elaboração psíquica, né, esse trabalho de perlaboração, ele tem um equivalente biológico, que a gente acabou de falar, né? Falamos agora há pouco no início do episódio. Então, eu acho que, além disso, a gente encontra ressonâncias desse trabalho de simbolização também na literatura. Uma autora que eu gosto muito, já li trechos desse livro aqui em outros episódios, mas eu amo a escrita da Rosa Monteiro, e esse livro dela, O Perigo de Estar Lúcida, é maravilhoso e tem muitos insights. É um livro sobre saúde mental. Sim. Ela fala, inclusive, da psicanálise aqui. Sim. E aí ela vai falar um pouquinho para nós dessa capacidade nossa que a gente adquire numa análise de poder se narrar, né? O quanto isso é libertador e o quanto isso desamarra, né, esses pensamentos que nos fazem mal. Bom, ela diz assim, abre citação: nós humanos somos pura narração. Somos palavras em busca de sentido. Epiteto dizia, com razão, que o que afeta o ser humano não é o que lhe acontece, mas o que se conta do que lhe acontece. De modo que, se você muda o relato, muda a vida. Como demonstram as inúmeras terapias que, como a psicanálise clássica, se baseiam na construção de uma nova narrativa pessoal. Isso para não falar da memória, que é pura fantasia. Uma história que evolui com os anos. Somos todos romancistas, escritores de um único livro, o da nossa existência. Fecha a citação. Nossa, mas você pegou a citação a citação, né? Gente, a Rosa ela é fantástica. Eu sempre recomendo os livros dela aqui, mas eu acho O Perigo de Estar Lúcida uma pérola. Até porque é um livro complexo. Muita gente tem uma relação de amor e ódio, começa a ler, não prende.
até porque é uma coisa meio autoficcional, ela traz dados quantitativos, ela faz uma pesquisa sobre saúde mental, mas eu sou apaixonado nesse livro, eu acho que super vale a pena ler. Nossa, sim. É O um pe- livro completo, né? Muito. E olha o impacto dessa frase, né, dessa citação. Então, gente, eu acho que dá pra gente pensar sobre isso, né, que saúde mental não é a ausência de pensamentos difíceis. Eles sempre vão estar lá. Pensamentos difíceis, pensamentos dolorosos. Eles vão estar lá. Agora, o que conta, o que importa, é a nossa capacidade de pensá-los. Perfeito. Sim, e por meio da narração a gente constrói uma linha argumentativa a partir do momento que a gente é ouvido. Essa linha argumentativa ela ganha outras nuances Ela vai se costurando, né, as tramas da nossa existência. e vai em direção a uma realidade última, né? Exato. Exato. Aquilo que é a nossa essência, né? É, Não dá para fugir desses pensamentos, não dá para suprimi-los, tampouco anestesiá-los. Eu acho que a nossa sociedade caminha muito nessa direção, de anestesiar os pensamentos negativos, de tentar suprimi-los, né? A gente tenta recorrer a várias substâncias, mecanismos que anestesiem isso. A própria positividade tóxica, né, Fih? Uhum. Eu acho que essa questão da positividade tóxica, ela acaba criando ainda mais pressão no indivíduo para ele Sim. poder performar, para ele Ele aquilo. precisa vingar, ele precisa dar certo, ele É. precisa funcionar. E também a positividade tóxica, ela determina aquilo que pode ser pensado e aquilo que não pode. Né? Então, como se a gente estivesse imune aos pensamentos negativos, gente. Nós não estamos. Então, eu acho que cuidar do que pensamos não significa, gente, em hipótese alguma, controlar a nossa mente, né? Eu acho que significa aprender a habitar a nossa mente de uma forma mais saudável, de uma forma mais Generosa. generosa. Essa é a palavra-chave. Uhum. Eu acho que é isso. Então, se a gente sabe que nós temos pensamentos que nos adoecem, que a gente possa, então, desenvolver a capacidade de transformá-los, não de se anestesiar, não de recusá-los, mas de lidar com eles de uma forma mais generosa, implicada e autêntica. Eu acho que é sobre isso, e eu acho que a gente deve seguir pensando Vamos seguir pensando. sobre isso. Gente, muito obrigado pela audiência. Compartilhem esse episódio. Deixem comentários lá no Spotify, nos nossos canais de transmissão aí, nesses negócios que reproduzem. Tá faltando pensamento. Tá faltando pensamento, gente. Nesses Nas negócios. plataformas de streaming. Nas plataformas de streaming, perfeito, Felipe. Obrigado por ser minha função alfa. Ok. Acho que eu pensei demais, tive uma sobrecarga. Acho que foi isso que aconteceu. Gente, muito obrigado. Saudade de vocês. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, Tchau, gente. tchau.